Batismo, do capítulo 2, número 8. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até ao túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como eu então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma Rainha de França, Évora, 1863. Essa foi uma mensagem proferida por uma desencarnada rainha da França e constata que o poder que ela detinha na Terra não lhe serviu de nada após o desencarne. E esse item faz parte do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, então de onde é? Como dizia Jesus. Nós podemos interpretar de duas formas. A primeira, de que o reino não é deste mundo, porque este mundo é de sofrimento, porque após o desencarne nós vamos para mundos mais felizes e então, a partir de lá, nós vamos viver a verdadeira felicidade, porque a Terra é um local atualmente de provas e expiações. O segundo entendimento que nós podemos tirar é que o planeta Terra, o reino de Jesus, não é, por enquanto, deste mundo, porque a Terra vai evoluir, então nós aqui, no futuro, iremos experimentar a felicidade, inicialmente, a felicidade parcial e, posteriormente,
a felicidade plena na medida em que o planeta evolui. Se o reino de Deus está na vida futura, nós temos que nos preocupar com a vida futura, como a rainha da França disse. Para que juntar bens aqui na Terra, se lá, ao desencarnar, nós não vamos dar utilidade, não vamos ter nem como levar? Então, eu costumo dizer que nós devemos angariar os bens que nós podemos levar. E as duas malas que nós temos conosco, que podemos carregar as coisas, são o nosso cérebro e o nosso coração. Ou seja, nós podemos levar o que aprendermos e podemos levar os sentimentos que nós depurarmos. Então, essa é a meta, porque nós, quando sairmos daqui, nós vamos deixar toda a nossa matéria, tudo que nós angariarmos. Não é por isso que nós devemos relevar os bens da Terra, o que os bens do planeta podem nos dar. Nós devemos usá-los com dignidade e não devemos abusar, como disse na mensagem a rainha. Então, os bens estão aí, nós não precisamos fazer votos de pobreza, nós não precisamos nos livrar de tudo que nós podemos ter. Nós sim devemos ter, mas não devemos abusar do que nós temos. Essa é que é a intenção. Então é isso. Nós temos que pensar no futuro, deixando para viver o presente através do que nós podemos juntar, como eu disse, os nossos sentimentos e os nossos conhecimentos. Eu entendo que esse texto, ele fala, sobretudo, de ilusões. As ilusões, de certa maneira, positiva e ilusões, de certa maneira, negativa. As positivas no sentido de que, acreditando que este mundo é real, acreditando que as coisas que nos cercam são perenes, nós nos esforçamos por trabalhar neste mundo e, nesse sentido, damos sentido ao que Jesus nos disse quando afirmou que somos deuses. Vós sois deuses. Então, nesse sentido, alguma esperança, algum sentido de ilusão há que se preservar em nós, para que nós tenhamos ânimo de ação, a coragem de lutar, de desbravar e de melhorar as coisas desse mundo. Se não fosse assim, o progresso também não teria se dado neste plano. E muitas pessoas acreditam que esse excesso de ação, muitas vezes, é por vezes negativo, e se fecham numa solidão e se fecham numa clausura do pensar e do meditar. Mas Jesus nos ensinou a ação. Jesus nos ensinou a nos preparar para essa ação e para transformar este mundo. Mas também temos que entender que há aqui uma ilusão extremamente negativa, que está ligada ao orgulho e à vaidade. O orgulho e a vaidade na ambição de um poder que se acredita desmesurado, que se acredita também ser eterno. Se nós compreendêssemos a função efêmera deste mundo, mas que enquanto o mundo ele é real, se nós compreendêssemos as funções que o poder traz e que o poder outorga a algumas pessoas, então nós teríamos uma ilusão do tipo primeiro e não do tipo segundo. A ilusão que provém do orgulho e da vaidade. Porque embora nós ouvimos muitas vezes que esse planeta é um planeta de provas e expiações, acreditamos nós que nós estamos aqui por acaso, né? Por algum erro, distração dos nossos mentores, nós paramos aqui, mas que nós estamos um pouco mais evoluído que os demais. E por isso julgamos nós estarmos acima de algumas pessoas, como julgou a rainha. Bom, o que os nossos espíritos amigos nos afirmam é que, olhando lá de cima, a diferença de progresso entre um ou outro aqui na Terra é tão ínfimo, é tão pequeno, que é desprezível. E aí nós pensamos, mas como pode falar ele de mim, por exemplo, e de Chico Xavier? Então, à medida que nós temos para olhar a realidade das coisas, ela nos é limitada. Então, nós temos que desenvolver esse senso de percepção e entender que um orgulho aqui seria algo que nos prejudica a enxergar uma realidade. Enxergar a realidade de que este mundo é simplesmente uma cópia
da realidade da qual nós fomos gerados e da qual nós retornaremos um pouco mais preparados. Então, quando Jesus disse, meu reino ainda não é deste mundo, significa que nós é que somos responsáveis também para que esse planeta seja um dia morada de Deus, seja reino de Deus. E para isso nós teremos que compreender que todas as disposições que são dadas a nós, e algumas pessoas em especiais, como políticos, como os grandes monarcas, como algumas pessoas que estão hierarquicamente acima de nós, deveriam assumir a rédea desses governos, o governo da humanidade, num sentido de mais humildade, num sentido de mais irmandade e mais fraternidade. Mas se nós não estivermos prontos para este governo, será que adiantaria implantarmos um mundo de fraternidade por decreto? Seria possível que fizéssemos uma Constituição dizendo quão bom devemos ser? Se fosse assim, a Declaração dos Direitos Humanos já teria feito todo o papel de transformar a humanidade. Então, significa que este poder, ele é de cada um a ser desenvolvido, porque teremos um mundo melhor a partir do momento em que formos pessoas melhores. E a partir do momento que formos pessoas melhores, teremos reis, teremos presidentes e teremos pessoas que nos governem muito melhor. Então, essa, na verdade, é uma ilusão da qual quero manter, da ilusão positiva de que isso é real e de tudo que eu construo aqui tem consequências inevitáveis. E queremos nos desprender dessas ilusões negativas ao entender que o poder exercido aqui nos gera alguma consequência positiva no futuro e que isso, segundo nós espíritas, segundo todas as informações que nos vêm e segundo os nossos próprios sentimentos, inclusive dentro de pessoas que nem o espiritismo conhece, elas já o percebem muito bem quando observam o túmulo, por exemplo, quando observam um corpo sem o espírito, quando observam um caixão, quando observam um corpo doente. Então, teremos que acreditar que esse mundo um dia será o reino de Jesus. E temos que acreditar que somos deuses, no sentido de sermos co-criadores deste reino de Deus. Vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. Ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. João 20:24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina. Se evita o contacto com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores
Quando Jesus vem, logo após reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Senhor Jesus, nos preparamos agora para encerrarmos este momento e queremos lhe pedir como bons alunos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a aprender todas as lições que esse mundo pode nos oferecer. Ensina-nos, Senhor Jesus, a grande lição da humildade, que nos faz parecer igual e semelhante ao bandido e ao herói. Não somos mais e nem menos, Senhor Jesus. Somos apenas teus irmãos, da qual um dia, Senhor Jesus, também já passou por essa jornada e avançou para outras muito mais sublimes. Permita-nos, bom Pai, que seja-nos, Senhor, o nosso exemplo, porque Tu representa o amor, Tu é a manifestação do amor. E este amor em nós, Senhor Jesus, ainda germina, mas eis que um dia ele será grande e imenso, ao ponto de que todas as nossas ações serão amor e puro amor. Ajuda-nos a construir este reino junto a Jesus, como servos de Jesus, como trabalhadores fiéis e incansáveis, que possamos ter a ilusão de acreditar que muito em breve esse mundo será melhor e que essa ilusão, Senhor Jesus, se faça real o quanto antes possível. Dispa-nos, Senhor Jesus, das ilusões negativas, daquela que nos transforma em seres pequenos, em orgulhosos e vaidosos, acreditando que o poder e o domínio sobre os seres é tudo quanto possamos desejar, Senhor Jesus. Dai-nos, sobretudo, o entendimento e a luz necessária para clarear todo este planeta, Senhor Jesus. Cada um fazendo a sua parte, cada um construindo o seu pedacinho, ensinando e aprendendo e, sobretudo, compartilhando, Senhor Jesus. Que assim seja.